Olá, meu povo! Então, vamos lá, né? Fazer aqui, responder a questão 2 da prova um do meu período, o 25.1. Vamos lá, vamos ler aqui essa questão juntos? Questão número 2. Como discutimos, o vetor de tratamento de interrupções guarda endereços de memória referentes ao código que será chamado para tratar cada uma das interrupções geradas. Esse vetor é preenchido pelo kernel durante o boot. Seria muito mais flexível que um programador pudesse indicar, em tempo de execução, endereço das funções para o tratamento de interrupções. Justifique que problemas poderíamos ter se isso fosse possível. Aí, vamos lá, eu vou até aqui. Eu não vou escrever nada, que eu só botei no Google Docs pra a questão, mas a minha resposta vai ser completamente oral. Então vou até aqui aumentar minha câmera. Vamos lá, é o seguinte. Primeira coisa. Você lendo essa questão já vai ficar com uma pulga atrás da orelha, porque ele tá dizendo assim, não seria mais flexível se o programador pudesse indicar, em tempo de execução, endereços das funções para o tratamento de interrupções. Aí vamos lá, quer dizer que o programador, no seu código, vai indicar ao SO qual código ele deve executar, porque lembremos, vamos lá, o nosso Interrupt Vector Table, esse vetor de interrupções, ele fica lá dentro do kernel, ou seja, na memória reservada ao kernel, aquela que nenhum outro programa tem acesso. E esse vetor, vamos dizer que são um vetor de 10 elementos. Cada um desses 10 elementos vai ter um ponteiro que aponta para a região da memória onde tem a primeira instrução de uma função. Ou seja, cada elemento do vetor é a chamada de uma função. Que função é essa? O handler. Só que são vários handlers, porque para cada interrupção e cada exceção possível vai ter um handler diferente. Por exemplo, quando você tenta dividir por zero, dá uma exceção. Operação aritmética não permitida. Chama o Interrupt Vector Table. Quando você dá um clique no mouse e aí você quer que abra uma janela no seu computador. Um clique no mouse é um input vindo de um dispositivo I/O, vai dar uma interrupção, um handler específico para isso vai ter que ser acionado. Uma função vai ter que tratar isso, é como se fosse um try-catch de Java. Se o código ele tenta acessar uma região de memória que ele não deveria poder, não é a sua região, é a região de outro programa, pior, é a região do kernel, ou ele quer ler um arquivo do qual ele não tem permissão, ele não tem essa direito de leitura do arquivo, é para dar uma interrupção. É pro SO chegar e matar esse processo e ponto final, acabou. Tá, tudo bem, não necessariamente matar, mas geralmente é o que acontece. Enfim, primeira coisa então, dito isso, voltemos. É estranho, já para começar, que o programador dite ao kernel qual código ele vai executar. Ou seja, olha, você vai executar o que eu quero, o que eu escrevi. Segundo, essa coisa de, não seria mais flexível poder fazer assim? Tá, mas flexível não necessariamente é bom. Por exemplo, quando a gente trabalha com kernel, a gente trabalha com... O kernel tem que lidar com muitas questões. Segurança, confiabilidade do sistema, disponibilidade, justiça, distribuição de recursos, etc, etc, etc. Muitas vezes você não quer flexibilidade, muitas vezes você quer que, tipo assim, olha, meu amigo, é assim, é rígido, o protocolo é desse jeito, acabou, ponto final e bola pra frente. Bem, mais alguma coisa que eu queria comentar sobre isso aqui? E também, em tempo de execução é meio perigoso, né? Tipo assim, coisas podem acontecer naquela região de memória e tal. Enfim, qual que é a resposta esperada por Manel? Manel, na minha prova, ele falou que tipo assim, se você desse uma das duas possíveis respostas, ele aceitava. Mas as duas possíveis são a questão da privacidade, que pode ser violada, e a questão da confiabilidade do sistema. Como assim? Vamos lá. Primeiro ponto, a privacidade. Como eu comentei, se o programa ele tenta acessar uma região de memória que não é dele, se ele tenta, por exemplo, eu quero ler o que está guardado na memória de um outro processo, sem permissão. Ou, eu quero ler um arquivo aqui de um outro usuário. Isso é muito perigoso. Vamos pegar aqui no extremo. Imagina que esse arquivo que ele quer ler são as senhas do banco lá do Banco do Brasil. Perigoso.
Se é a senha para ativar um míssil nuclear dos Estados Unidos, é perigoso. E a outra questão é a questão da confiabilidade. Mas mais no sentido de que, tipo, as interrupções e as exceções existem para devolver o controle da CPU pro SO. Então, se você permite que o programador defina o código do handler, você está dando ao programador o poder de dizer: olha, esse handler aqui não vai fazer nada. Não, eu não quero que ele faça nada. Vai ser uma função com uma linha. A linha nada. Então, tipo, por exemplo, o programa entrou em loop e aí você quer forçar ele a sair. Você dá um Ctrl C, você quer matar ele. Isso precisa que o SO tem que fazer isso. Para ele poder fazer isso, ele tem que ser invocado. Para ele ser invocado, tem que ter uma interrupção. Só que se o programador puder fazer o código do handler, ele pode desligar as interrupções. Ele pode tomar controle da máquina para si, e aí as coisas param de trabalhar como deveriam, como foram projetadas para tal. Enfim, essa é a resposta. Eu consegui minha nota máxima nessa. Eu não lembro se é 3,3. Eu acho que era 3,3 para cada uma das questões da prova 1. Enfim, eu vou dizer aqui como foi que eu coloquei, para vocês verem que eu não estou inventando moda. Tô até aqui com a prova em mãos. Vamos lá. Minha resposta. O maior problema que isso geraria é a queda de segurança e confiabilidade do sistema. Se o programador pudesse determinar o endereço das funções, ele, de modo acidental ou mal intencionado, poderia fazer com que o kernel executasse código potencialmente perigoso sem restrições. Isso abriria margem para problemas de confiabilidade, entre parênteses, o sistema não executar do modo como foi projetado, caso a função, por exemplo, não executasse o esperado, e abriria margem para problemas de segurança, caso a função, por exemplo, expusesse dados sensíveis de usuários ou permitisse que uma aplicação modificasse e corrompesse a memória de outra aplicação. Enfim, essa foi minha resposta, eu consegui minha nota máxima, mas vale um disclaimer que Manel, nessa prova específica, ele falou que não precisava entrar em detalhes nos dois grandes problemas, bastava falar de um deles bem falado. E também vale ressaltar que existem N outros problemas que poderiam vir com isso. Exemplo aqui que eu já vi de resposta: se o programador fizer o handler, ele pode fazer uma função mal otimizada, que gasta muita memória, que é lenta, etc. É um problema? É um problema. É o maior problema? Um dos? Longe disso. Mas é um problema. A questão é que, tipo assim, como o Manel queria os maiores, se você colocasse isso, você talvez conseguisse alguma notinha e olha lá. Enfim, é isso.